Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Mente do Cristo, com o palestrante André Rezende. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Fraternidade, de James Marotta, e fazer a prece para iniciarmos. Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor, de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, real fraternidade. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor, real fraternidade, amor. Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, reunidos em Teu nome, iniciando mais uma semana, buscando novas energias e renovação de nossos propósitos de crescimento, de trabalho, de fé, de esperança, de encontrarmos em cada oportunidade que a vida nos traz a possibilidade de seguirmos o Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Proteja-nos e esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá a todos, vamos hoje trabalhar uma passagem das cartas de Paulo, está contida na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 a 16, onde Paulo faz uma contraposição entre aqueles naturais ou materiais, aqueles ainda vinculados muito ao plano da matéria, versus os espirituais, aqueles que já conheceram a doutrina do Cristo e tentam caminhar de forma diferente a partir de uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos, mas também, principalmente, uma mudança da fonte dos seus pensamentos. E aí, Paulo implementa uma composição conceitual da mente do Cristo. Se nós, a partir de um modelo de imitação, de transformação pessoal, nos aproximamos de ter uma mente do Cristo. O trabalho de Paulo de Tarso no planeta Terra se dá por duas vias tranquilas de serem identificadas nas suas epístolas. O primeiro, um processo de santificação íntima, de conquista das virtudes, onde o ser, muitas vezes, ainda vinculado ao paganismo, à gentilidade, em que adora múltiplos deuses, passa, a partir de um processo de transformação e conhecimento da mensagem crística, ao monoteísmo e também ao entendimento da necessidade de imitar Jesus.
imitar Jesus na sua passagem ao planeta Terra, imitar Jesus na sua forma de conformação ao mundo, no aprendizado de um amor mais fraternal, de um amor mais de forma espontânea, de um amor que se doa sem exigências. Então, o primeiro passo de um trabalho da leitura de Paulo sobre as comunidades é o processo da santificação interior, da construção de um campo de virtudes. A partir desse processo de transformação interior, o ser também se habilita a propostas mais amplas de trabalho em comunidade. Não só desenvolve o amor a si mesmo e investe no seu desenvolvimento espiritual, na sua transformação pessoal, mas também, junto à sua comunidade espiritual, se coloca e se doa a todas as pessoas, desenvolvendo um amor fraternal, o amor de irmão para irmão. É algo também que nós temos que trazer e levar para as nossas casas espíritas. O meu trabalho de desenvolvimento íntimo, o meu trabalho de reforma interior, o meu trabalho de transformação pessoal, de transpor essas dificuldades, esses vícios que nós temos do mundo para um campo de virtudes maiores, onde o amor, a bondade, a compreensão, a tolerância, a paciência, o perdão vigem de forma forte em nós, para um plano em que eu, dentro da casa espírita, me comporto e ao mesmo tempo vibro em prol dos meus companheiros. Lembrar que a nossa vida no plano terrestre não só é essa casca física que nos recebe, chamado corpo físico, que é muito importante. É o nosso instrumento de trabalho e também é um composto criado por nós a partir dos nossos estímulos espirituais, né? E a partir da moldagem que damos ao nosso perispírito. Acaba se materializando como um corpo físico nesse planeta Terra. Não só valorizar esses aspectos de trabalho com a corporalidade do mundo, mas entender também que somos seres espirituais caminhando no planeta Terra. Somos seres que caminham no planeta Terra, muitas vezes a partir das nossas necessidades espirituais, numa construção milenar. E aí nós entendemos que somos espíritos encarnados no planeta Terra, nos desenvolvemos mais plenamente no campo pessoal, nós espraiamos depois no campo coletivo o que nós andamos trabalhando no termo das virtudes no plano interno e, por último momento, criamos até uma vinculação mais constante com os valores superiores do universo, com essas leis universais que muitas vezes nessa existência nós ainda não entendemos muito bem como devemos estar neste mundo sem ser possuído pelo mundo. Então Paulo faz esse aparato de entender a mente do Cristo, e nos estimular a um processo de transformação para cada vez mais nos sintonizarmos a essa mente do Cristo. E aí, mente do Cristo é um termo que nós podemos pensar no verdadeiro Cristo, né? Que é um título espiritual. O título espiritual de um ser superior, uma realeza espiritual encarnada no planeta Terra, como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo número 2. E essa realeza espiritual encarnada no planeta Terra faz com que nós, a partir de um processo de entendimento da sua passagem pelo mundo, como Jesus de Nazaré, que aprendeu, nos ensinou a perdoar, nos ensinou a compreender, nos ensinou a amar, a nossa tendência mesmo de olharmos para esse ser e nos transformarmos e utilizarmos isso na nossa vida prática. Então nós vamos fazer um trabalho hoje disso, de tentar entender os valores do Cristo, tentar entender quem eu sou, para onde que eu devo ir, a partir de um aprendizado na casa espírita de espiritualização do meu ser. E aí nesse trabalho íntimo, nós vamos tentar transformar essa nossa formação no plano educativo, a partir de palestras ou estudos, na nossa vivência diária e prática, junto à família, junto às pessoas no mundo. Então vamos começar a partir da leitura do texto, né? 1 Coríntios 2, 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo,
e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quantas vezes nós observamos o mundo e vemos aqueles que já se encontram em estados avançados de evolução espiritual, vemos os seus atos no campo da vida e achamos totalmente estranhos. No livro Ave Cristo, tem um escravo Rufo, que é um escravo cristão, lá na propriedade em Lyon, lá do Tassiano. E esse escravo acaba sendo martirizado mais à frente. Dizem as tradições espirituais que esse escravo, anos à frente, na cidade de Sacramento, nasce como Eurípides Barçanufo. E esse escravo, já naquela época, tinha um belo conhecimento dos ensinamentos do Cristo e a necessidade de testemunhá-los a partir de uma renúncia consciente aos valores do mundo e o engajamento às frentes espirituais mais avançadas. Ele foi um dos convocados pelo Cristo para um trabalho de disseminação do cristianismo nesses primeiros séculos do cristianismo primitivo. Uma disseminação que seria feita a partir da renúncia ao seu corpo físico. Os 3 primeiros séculos, 4 primeiros séculos do cristianismo primitivo é uma passagem de seres vinculados à proposta de Jesus ao planeta Terra, no sentido de renunciarem à sua existência material para se entregarem ao sacrifício, para a partir do sacrifício gerar um campo de curiosidade e de espanto àquelas pessoas que estavam observando e valorizavam mais o campo da matéria. E aí, no dizer do Paulo, a loucura divina, né? A loucura divina visto pelo prisma dos seres humanos, quando a gente observa atos ou escolhas do plano divino para atuar no planeta Terra, nós consideramos isso loucura. Então a sabedoria de Deus é muitas vezes considerada por nós, os materiais, uma loucura, uma insanidade. Os valores elencados por esses que trabalham o campo da espiritualidade de forma mais atenta e mais sincera é considerado por nós um gesto translocado. Quantos de nós já elencamos essas pessoas que renunciam tudo na vida, muitas vezes no campo familiar, uma mãe querida que renuncia por seu filho, que dá muita dificuldade, e nós não entendemos por que essa pessoa se entrega tanto a esse ser, investindo nele, talvez para próximas existências. Só a energia do amor, só o sentimento sublimado do amor pode explicar esse grau de renúncia, muitas vezes até o meu campo físico, para investir no outro que eu mando e envio muito carinho, muito afeto e muita sensibilidade. Então a nossa perspectiva, e aí muitos de nós somos chamados a partir de uma perspectiva de trabalho interior, a partir de uma perspectiva de trabalho de transformação. Às vezes nós temos momentos de Cristo na nossa existência, pequenos segundos onde nós nos sentimos presentes, felizes, sem a necessidade de nenhum artefato material para gerar esse tipo de estado mental em nós. Mas nós participamos desse contato com a natureza do Cristo, com essas linhas mentais emanadas dos grandes Cristos, construtores maiores desse grande universo que tem o Pai como grande Criador. Nós sintonizamos a partir de pequenos segundos, de pequenos momentos de êxtase religioso, de pequenos momentos de louvor à natureza, de pequenos momentos de meditação profunda em que vinculamos essas linhas maiores. E o nosso exercício no plano terrestre é de cada vez mais nos mantermos nessas linhas superiores, cada vez mais transformar esse campo de sintonia em afinidade legítima com o trabalho de Cristo no planeta Terra. Qual é o trabalho do Cristo, Jesus, nesse planeta Terra? É fazer com que esse planeta, que já passou como um mundo primitivo para o planeta de provas e expiações, evolua e progrida no campo dos mundos planetários. Ele espera que o desenvolvimento e progresso de todos aqueles seres que fazem parte, partilham dessa esfera
planetária possam um dia alçar novos voos para esse orbe terrestre. Então, manda para nós e demanda de nós um campo de responsabilidades maiores. Se eu estou aqui ouvindo esse tipo de fala, é porque eu já tenho a capacidade de me sintonizar cada vez mais com esses planos superiores em Cristo. Para que, cada vez mais sintonizando esses planos superiores, mais eu tenha recursos internos de transformação e recursos para ofertar para, muitas vezes, irmãos de caminhada dentro de casa com muito mais dificuldades do que nós. Mas aí nós vamos trabalhar uma distinção feita mesmo pelo próprio Paulo de Tarso. Distinção feita entre materiais espirituais, onde eu quero ir, como eu quero fazer essa caminhada, o que eu devo valorizar na minha vida. Porque a grande pergunta que Paulo faz, distinguindo materiais espirituais, é: o que você valoriza na sua vida? Qual o valor que você dá às coisas da vida? Será que agora, muitas vezes, em momentos de dificuldade financeira, isolados do mundo, eu tenho ainda tamanho apego a esses bens transitórios da terra? Isso não estou falando da felicidade da subsistência, ou a felicidade de estar tranquilo e sereno porque tem algo que possa auxiliar na minha subsistência e me conservar no planeta Terra, que é um padrão de felicidade que está lá na 922 do Livro dos Espíritos. Não, eu estou falando que muitas vezes, nesses momentos de crise e tensão, o supérfluo tem que ser queimado, porque é como se fosse uma camada de reserva energética que o ser, em momentos difíceis e de crise, tem que suplantar, né? Utilizando esse excesso. Porque o supérfluo serve para isso. O supérfluo serve para os momentos de dificuldade e crise, me dá um plano de sustentação. Mas será que eu sou apegado de tal tamanho a esse supérfluo e me coloco de tal forma preso e escravizado a isso que minha vida toda está atrapalhada? Nós temos que avaliar nossa vida quanto a isso. Será que os valores materiais ainda me prendem de tal forma e me iludem? Será que a vida não me busca em termos de desenvolvimento de fatores espirituais e eu deixo de lado? Será que a minha presença à casa espírita é só meramente uma frequência? Será que eu me disponho ao trabalho sincero dentro da casa espírita? Será que eu me disponho a compartilhar, a conviver de verdade na casa espírita, tentando sair da casca do meu ovo, muitas vezes egóico de mim mesmo, ou mesmo de um clã familiar um pouquinho mais ampliado, para uma composição com diversas pessoas diferentes de mim, diversas, que geram no meu convívio conflito, porque pensam diferente de mim? E aí eu exerço o campo da caridade, do amor dinamizado, um amor dinamizado que vai de encontro ao outro e vai de encontro ao outro querendo se ofertar de forma desapegada e honesta. Mas a diferenciação de Paulo de materiais espirituais. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, necessidade nossa de progressão, de evolução. Pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. A nossa necessidade, ainda dentro da casa espírita, nos rudimentos do ensinamento do Cristo, de cada vez mais alçar novos patamares evolucionais. Quando nós vemos um exemplo menor, que aí nós temos os vários modelos, Jesus, guia e modelo, como está no Livro dos Espíritos, mas os guias menores que nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva. Nós admiramos uma vida de um Francisco Cândido Xavier, mas será que nós queremos trilhar os mesmos caminhos? Será que nós aceitamos receber várias ofensas no mundo e recolhê-las dentro de si de forma amistosa, sabendo que tem dificuldades? Será que eu aceito uma composição de renovação interior, sabendo que muitas vezes a transformação vai gerar em mim muita dor e sofrimento? Mas mesmo assim eu me engajo sabendo que toda dor e sofrimento transitória vai despertar mais à frente um campo de aprendizado, de habilidades novas que fazem com que eu conquiste esse universo?
Deus nos coloca nesse caminhar evolutivo para que nós nos tornemos coparticipantes nessa construção universal, nesse grande cosmos integrado. Cabe a nós tomarmos a nossa responsabilidade, nos transformarmos, porque aí estaremos não só como meros passageiros dessa grande viagem, mas também como auxiliares desse trabalho divino. Quem entra numa casa espírita tem isso como responsabilidade, sair da condição de assistido muitas vezes material e outras vezes assistido espiritualmente, para passar por uma condição de coparticipante e amigo do Cristo. E o amigo do Cristo está sintonizado à casa crística, né? O amigo do Cristo o recebe em sua casa e ouve os seus ensinamentos e os seus conselhos e vai para o mundo tentando também implementar um trabalho de transformação interior e de transformação das pessoas a partir de uma composição de um campo de amor mais ampliado. É a nossa tarefa, né? Mas também temos a questão, depois de falar dos termos de materiais espirituais, seres vinculados ao campo materializado da vida, em que a sexualidade, a alimentação, o instinto de conservação se faz muito presente, e aí, como se faz muito presente e me escraviza, eu sou muito estimulado pelos processos das paixões do mundo, esses arrastamentos negativos que me impulsionam aos maus comportamentos, às más atitudes, ao desrespeito muitas vezes a outras pessoas. Eu que componho a partir de um processo de trabalho milenar e me entendo um ser cheio de vícios, mas também um ser cheio de virtudes, tenho que me transformar, passando desse homem material que valoriza muito os elementos do campo físico do globo, para um homem espiritual, um homem que investe nesses valores do amor, da fraternidade, da solidariedade, da harmonia universal. E aí, para fazer isso, o meu entendimento do meu papel no mundo. Qual é o papel que eu detenho no mundo? Todos nós temos uma missão nessa existência. Todos nós estamos aqui não só para a proposta de melhoria íntima, mas também de uma forma de missão, seja em valores mínimos ou valores mais ampliados. Muitas vezes temos a missão de trabalhar numa pessoa que está dentro de casa, no tempo, com muita paciência, com muito carinho, sem querer impor as minhas visões, muitas vezes ainda muitas vezes mal construídas sobre o trabalho da espiritualidade. Tentar não ser um orgulhoso espiritual, aquele que tem conhecimentos espirituais e acaba tentando infligir às pessoas que ainda estão num caminhar ainda de dificuldades e muito materializados, um programa de vida que serve só para mim. Tentar entender que a programação espiritual é feita de forma individualizada, personalizada. Quando nós saímos do plano espiritual vindo ao planeta Terra, quem nos ajudou a preparar esse plano espiritual, ele nos conhecia plenamente, conhecia não só a nossa condição anterior, mas também muitas vezes coisas que a gente esconde da gente mesmo. E a partir desse plano de conhecimento, fez uma programação a partir das nossas necessidades maiores de desenvolvimento espiritual que é nesse planeta. E aí a nossa chegada a esse planeta tem que ser um trabalho de caminhada para tentar implementar esse processo do completista, como diz o espírito André Luiz, tentar implementar na minha vida, não ser já um espírito evoluído da noite para o dia, mas pelo menos fazer o que foi combinado lá no plano espiritual. E aí chegando aqui, nessa proposição e se abrindo na casa espírita a partir do conhecimento, nós olhamos aquele que está caminhando do nosso lado no campo familiar, essa pessoa tá parada demais, e queremos implementar nela um estímulo que não é dela ainda. O despertar do ser se dá no momento adequado a ele mesmo. E aí, pensando em mente do Cristo, que é um momento de despertar, é um momento de ampliação da minha sintonia, um momento de ampliação da minha afinidade com esses valores crísticos, nós podemos imaginar na história da humanidade. A história, por exemplo, de um Buda. A história de um Buda, como Sakyamuni, um príncipe indiano, que é mantido refém do seu pai por muitos anos, até tem casa, tem filhos, dentro de um palácio, para não ver as misérias do mundo.
e não vendo as misérias do mundo, se mantém alienado. E a partir do momento que um dia ele foge para ver o que acontecia fora dos muros do palácio, ele vê a dor, a morte, o envelhecimento, o sofrimento, e vê que a vida material é algo que passa e vai se compondo nesses componentes de dor, transformação, sofrimento no corpo físico para uma reorientação espiritual. Aí ele adota os excessos, tentando entender, primeiro, o ascetismo total de abstenção das coisas materiais. A partir de um processo de ascetismo e abstenção das coisas materiais, ele vê que a felicidade também não está aí. E muitas vezes gera um orgulho espiritual de se achar superior às outras pessoas, e aí eu me isolo, achando que sou muito melhor que todo mundo. E ele vai para meditar debaixo de uma árvore, e depois de muito tempo de meditação, ele entra nesse estado da mente do Cristo. Ele entra nessa sintonia com os valores crísticos. Ele entende a conformação de todo o universo. Ele entende que aquele corpo material é utilizado como um instrumento de trabalho numa composição espiritual no planeta Terra. Ele não se apega ao seu corpo, mas valoriza esse grande instrumental e utiliza para uma nova composição de valores e virtudes no seu plano interno. E aí o ser começa a se trabalhar e se transformar de forma mais plena, de forma mais identificada. E aí eu me conecto a esses grandes valores dos Cristos superiores. Bezerra de Menezes faz o trabalho junto ao grupo, né? Em termos de auxílio, em termos de composição de trabalhos, em termos de mandar auxiliares dele que possam fazer com que o trabalho da casa espírita funcione da melhor forma possível em termos espirituais. Mas quantos de nós abrimos o nosso campo mental e sintonizamos as nossas antenas íntimas, a nossa mente, a esses valores superiores refletidos por Bezerra de Menezes? E aí, Emmanuel, primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. A mente é um espelho da vida em toda parte. A mente é um grande espelho refletor de valores. E aí, quais são os valores que você sintoniza? Quais são os reflexos que você impulsiona para as outras pessoas? Se eu limpo o espelho da minha mente, se eu me transformo e me purifico, me santificando a partir de obras, né? A partir das obras que eu exerço no mundo e ao mesmo tempo, não só as obras, mas obras efetivadas com muito amor e com muito carinho, indo o sentimento junto, cada vez mais eu limpo a superfície desse espelho e cada vez mais eu reflito esses valores superiores. É isso que o Buda entende. Ele entende que cada vez mais um trabalho de não identificação com o corpo físico, mas ao mesmo tempo de burilamento de alma, de transformação numa mente presente, serena, tranquila, equilibrada, eu consigo refletir os valores crísticos no mundo. E aí eu passo de um estado de mero aprendiz, mero discípulo, aquele que quer só aprender e muitas vezes até exagera no campo do aprendizado e não entende que o discípulo vai ter que pular um dia para ser mestre. O grande mestre Jesus nos treina para que sejamos mestre algum dia de vários outros. Mestre a níveis coletivos, seja do meu bairro, seja da minha cidade, seja do meu estado, do meu país ou de outros mundos. E aí eu vou mudando, me transformando, me conectando a esses valores superiores. Um outro caso para eu contar é do livro Sexo e Destino. Como eu posso me transformar, eu vou começar a falar de sintonia, transformar a minha sintonia, transformar muitas vezes esses estados, que são estados mentais, onde eu sujo o espelho da minha mente e eu paro de refletir esses valores superiores. E quando eu sujo e paro de refletir os valores superiores, tudo que tem de animal em mim, tudo que tem de inferior no campo das passagens evolutivas, emerge na forma de impulsos de agressividade, de ciúmes, de cólera, de desarmonias. Um exemplo é livro Sexo e Destino, exemplo Cláudio Nogueira. Cláudio Nogueira é um ser que foi trabalhado no plano espiritual pelo Instituto Almas Irmãs, Almas Afins, né? Eu não lembro o nome. Trabalhado no campo espiritual a partir de um processo de composição de novos valores no campo da sexualidade. Ele é trabalhado junto a um outro grupamento que encarna com ele, encarnando no planeta Terra. Casa com Márcia, mas ao mesmo tempo mantém diversas vinculações com outras pessoas
acabando gerando um fruto que é Marita, que é recebida em sua casa junto a Marina, sua filha legítima com Márcia, e é criada como filha. Após alguns anos, sente estímulos sexuais por sua afilhada Marita e acaba por processos de composição vinculados ao campo obsessivo, mas ao mesmo tempo também do desejo, da sexualidade animalizada, vinculando a Marita e fazendo com que ela exercesse o campo do desequilíbrio e acabasse morrendo atropelada. A partir desse atropelamento, a Marita fica algumas semanas no hospital e o Cláudio cai em si, no dizer do Evangelho, tanto do filho pródigo como de Pedro, né? Que depois de trair Jesus, cai em si, da grande bobagem que fez. E o Cláudio observa aquele ser na cama, cheio de necessidades, e vê que era alguém que ele recebeu no mundo para auxiliar e assistir. E auxiliá-la num novo desenvolvimento espiritual, mas não consegue. E aí, caindo em si, ele abre os campos superiores, as influências dos bons espíritos e as influências dos bons espíritos encarnados também que aparecem em nossas vidas. Vem o espírito de Salomão, encarnado, mais um outro companheiro que o auxiliam no conhecimento da doutrina dos espíritos. No período que Marita estava internada, esperando a desencarnação, lê o Evangelho segundo o Espiritismo e entende que ele era sim um grande criminoso ante as leis universais, mas entendeu também a possibilidade de renovação e de reconstrução do seu ser. A partir daquele momento, ele se coloca dentro da doutrina dos espíritos e se coloca num processo de cristianização e vinculação a essa mente do Cristo. Ainda não está na mente do Cristo, mas já vê isso como meta. Auxilia a todos os que estão no seu entorno a partir de então. Marita desencarna, é um grande choque para ele. A sua outra filha, Marina, acaba tendo dificuldades emocionais, é internada numa casa de saúde mental. Vai lá e, a partir da prece, do trabalho carinhoso e fraterno, consegue recuperá-lo. Recebe a visita de Nemésio Torres, que era alguém que era amante de sua filha Marina, e recebe a visita desse ser no seu trabalho, que o acaba agredindo a murros e consegue receber aquela agressão de uma forma tranquila e serena, sabendo que era extremamente endividado perante as leis divinas. Não num processo masoquista, mas num processo de compaixão com aqueles que se encontravam ainda no estado de ilusão e alienação maior que a deles. Acaba desencarnando também numa agressão desse Nemésio Torres, que o atropela. Chegando ao plano espiritual, apesar de todas as dificuldades e todos os defeitos que tinha e de todo o seu processo na desencarnação de Marita, rapidamente se transforma em trabalhador espiritual. Porque nesse caminhar evolutivo ele entendeu como sintonizar a mente do Cristo. Que para sintonizar a mente do Cristo, não é preciso atingir altas esferas de evolução. É preciso ter a boa vontade de coração, a racionalidade de entender que esse universo está organizado para que nós possamos evoluir e mirar à frente. Às vezes, a estrada é longa, mas mesmo nesse nosso caminhar evolutivo, a estrada sendo longa, com a certeza de atingir uma meta onde a felicidade, e como diz o Cristo no Evangelho, as bem-aventuranças estão presentes, eu continuo a caminhada evolutiva. Mas em termos de sintonia, Emmanuel no livro Roteiro nos diz: precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos em conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Então nós construímos a nossa casa íntima. O que nós conhecemos como corpo físico e corpo perispiritual é a construção do nosso espírito. O nosso perispírito é construído a partir do meu plano de moralidade. Os fluidos que compõem o meu perispírito, sejam malsãos ou bons, são aqueles que têm a ver com o plano da minha mente, com o plano do meu espírito
e como eu, a partir de um processo de escolha consciente, utilização do livre-arbítrio, tenho que construir isso cada vez mais de forma mais digna e honesta. E a partir dessa construção, a morada que eu construo atrai certo tipo de espírito e outro não. É a alegoria de Jesus lá no Evangelho também, né? A casa adornada que atrai 7 espíritos maus. A casa adornada de forma externa, a casa adornada em elementos exteriores de bondade e não de uma composição íntima de equilíbrio e de paz interior. E aí eu me sintonizo a essa mente do Cristo se eu parto a partir de um momento, a partir de um processo de caída em si, que muitas das coisas que eu faço na minha vida estão equivocadas, que muitos dos pensamentos que eu tenho que trabalhar. No primeiro momento eu não vou conseguir transformar meus pensamentos, mas cada vez mais num processo de composição, no campo da caridade, da fraternidade, da solidariedade, de olhar a vida com um olhar diferente, eu vou me transformando e me orientando para novas frentes de trabalho e novas frentes de orientação sob o comando do Cristo, sob essa mente do Cristo. E aí, esse estado de sintonia passa de pequenos momentos junto ao Cristo para momentos mais ampliados. Para muitas vezes, no estado de sofrimento, eu entro num estado da consolação dada pelos bons amigos espirituais, mas o uso da consolação, e o Espiritismo é uma doutrina consoladora também, o uso da consolação requer, no segundo momento, a implementação de um trabalho, de uma racionalidade, de entender por que eu estou na vida e como devo caminhar. E aí eu vou compondo cada vez mais, passando do estado de sintonia para um estado de afinidade. A afinidade é como se fosse o somatório de diversas sintonias. Aí eu sou um trabalhador afim do Cristo. É aquele ser que depois de muitos anos já consegue, apesar de ainda ter dificuldades, desarmonias no campo interior, mas está se trabalhando, já consegue estar em paz e equilíbrio por momentos mais ampliados. Se a dor o busca, tem fé, fidelidade aos valores universais e entende que a dor é um mecanismo de progresso também. Se circunstâncias adversas acontecem, tenta descobrir canais de melhoria, formas e estratégias de se transformar e transformar o desafio existencial em um valor adquirido na caminhada evolutiva. E aí eu vou me afinizando a esses valores maiores, me transformando. E aí o mesmo Emmanuel, no livro Roteiro, fala sobre afinidade. A mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. O que eu dou força dentro de mim mesmo vai ser meu tônus nessa caminhada existencial, nesse campo, grande campo da vida. Com quem eu me afinizo, né? Quais são as pessoas que me procuram? Quais são os espíritos que participam junto comigo do plano espiritual durante o meu sono físico? As perguntas servem para que nós nos encontremos e nos descubramos quem nós somos. Mas aí, a partir dessa composição, eu tenho como objetivo atingir uma mente do Cristo. Nesse processo e nessa caminhada, nesse percurso de atingir essa mente do Cristo e sintonizar com essa mente do Cristo, afinizar com essa mente do Cristo, há uma caminhada evolucional. No primeiro momento, eu sou um materialista que valoriza mais os aspectos do mundo, mas já entendo que quando os valores espirituais chegam até mim, a necessidade de caminhar no processo de espiritualização crescente, gradativo, no tempo, se aceitando da forma como é, tendo carinho para consigo mesmo. Não é chegar no dia seguinte e achar que está tudo ruim, tudo não presta, eu sou péssimo, egoísta, orgulhoso, não consigo mudar. Não. Entender que são pequenos passos a cada dia.
um desaforo que eu não levo para casa agora, se depois você levar para casa e acalentar com carinho, não guardando mágoa, é um grande processo de evolução espiritual. Engolir sapo, né? Que a gente fala, né? Muitas vezes nós temos que engolir muitos sapos. E muitas vezes nós não podemos mesmo, na nossa convivência diária, jogar os cachorros para cima, soltar os cachorros para cima das pessoas. Porque nesse trabalho é um trabalho de transformação e de maturação espiritual. E aí, cada vez mais, largando esse homem velho, vinculado ao plano material, adquirindo uma proposta de espiritualização do meu ser, eu vou criando nessa caminhada estímulo, ânimo e cada vez mais me aproximo da meta, sintonizando e afinizando com esse porto de chegada que a gente pode chamar como felicidade. 614 do Livro dos Espíritos, a felicidade é um grande indicador do ser que está caminhando a partir de um processo de grande harmonia com as leis universais. O problema nosso é que nós brigamos com as leis universais por egoísmo e interesse pessoal. O interesse pessoal é a característica do ser que mais atrapalha no seu desenvolvimento evolucional. Porque muitas vezes nós já sabemos o que devemos fazer, mas porque ainda tem interesse em determinadas coisas do campo da matéria, não assume uma proposta de transformação. E aí um outro exemplo que a gente pode dar é do livro Há 2000 anos, o encontro do senador Públio Lentulus com Jesus. Um encontro que, segundo o falar de Jesus, Emmanuel, né, o senador Públio Lentulus, poderia aproveitar e se transformar espiritualmente a partir daquele momento, ou poderia esperar alguns milênios para uma nova possibilidade evolucional. E a partir desse encontro pessoal, Públio Lentulus e Jesus, Públio Lentulus escolhe o poder humano, o poder de Roma, o orgulho de raça, de ser um patrício romano, e nascido numa gens Cornélia, que dava a ele uma composição no campo do poderio mundano muito alta. E aí ele valorizou, naquela época, o considerado Deus, que o imperador romano era considerado um Deus, né, uma divindade a ser cultuada. Ele preferiu o imperador Tibério do que um ser espiritualizado chamado Jesus. E a partir disso, um novo processo de tentativa de construção diferente, em que a dor e o sofrimento buscou para burilar esse diamante, para só o despertar espiritual a partir de uma vivência aqui no Brasil, nos primeiros tempos da composição da nação brasileira, em que ele funda a cidade de São Paulo como Padre Manuel da Nóbrega, em que ele diz que o contato com o silvícola brasileiro, com o indígena brasileiro, o indígena muito afeito ao carinho, ao acolhimento, à bondade natural do ser, né? Ainda num processo menor de evolução. Nesse encontro ele desenvolve aspectos de paternidade legítima, de carinho, de afeto, de se entregar para o outro, tentando o auxílio. E aí ele adquire a mente do Cristo. E aí ele se vincula e sintoniza com a mente do Cristo e começa a trabalhar nas esferas superiores como responsável pelo Evangelho na pátria do Cruzeiro. Mas para tentar clarear mais como fazer esse processo de elevação, nós vamos falar primeiro o que o Emmanuel fala sobre a elevação no livro Consolador. Questão 119 do livro Consolador. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus ouve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Humildade e amor, e entender que a terra é um caminho de composição de uma perfectibilidade gradativa para nós, criaturas criadas por Deus. E a partir desse trabalho de composição, nós nos reequilibramos e nos sentimos acolhidos pelo universo. E aí, apesar de todas as dores e sofrimentos,
vamos entender que está dando tudo certo. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas e caminhando de forma que possamos, no dia de amanhã, sermos melhores do que hoje. Mas eu elenquei 3 virtudes que talvez sejam úteis para a nossa caminhada evolucional. Entendendo essa caminhada rumo ao objetivo que é ter a mente do Cristo como um grande percurso. Um percurso muitas vezes não em linha reta, porque nós adoramos trilhar os atalhos das dificuldades do campo materializado da vida. Mas esse grande percurso tem obstáculos que fazem com que nós ampliemos as nossas forças de superação. Tem dificuldades do caminho que querem nos tirar, não só levando para os atalhos, para que nós paremos também a partir do desânimo, da depressão, da tristeza. Mas há a capacidade de adquirirmos novas virtudes nessa caminhada evolucional. E a partir de certas virtudes que eu destaquei agora, que eu destaco agora, a nossa possibilidade de encaminhamento melhor no campo da vida, mesmo nessa existência. A primeira virtude que eu quero falar tem a ver com amar a nós mesmos, tem a ver com essa noção nossa nesse campo da minha individualidade, e a virtude da coragem. Por que eu elenquei a virtude da coragem? No primeiro movimento de olhar para o seu campo interno e de se reconhecer da forma como é, a necessidade de ser corajoso para começar a fazer isso. Coragem, aquele que age determinado a partir do coração, aquele que age e tenta se transformar, mesmo que seja isso muito difícil, aquele que não se vincula aos aspectos do medo. E talvez trabalhar essa virtude nos momentos de hoje seja interessante por causa disso também. Nós ainda somos muito agarrados às composições do medo que fazem que nós travemos o nosso avançar revolucional. E a coragem nos impulsiona à frente. Coragem junto com a vontade, né? Eu tenho vontade de progredir, então eu utilizo da coragem para agir no mundo. Agir no mundo e transformar os valores existenciais, os valores por quais eu estou aqui, nessa existência, me transformando cada dia mais. Uso da coragem, uso desses valores internos. A coragem também, ela dinamiza as outras virtudes. Corajoso, eu tenho coragem de perdoar a outra pessoa, eu tenho coragem de exercer o amor junto a outra pessoa e não ser o medo de ser considerado um bobo, um tolo e as pessoas me passarem para trás. O corajoso, ele não é nem o medroso nem o temerário. O temerário e imprudente, ele se lança no mundo sem pensar o que está fazendo. O medroso, ele fica parado. O corajoso não, ele avalia as circunstâncias, ele cria estratégias de adequação ao seu destino, ao seu caminho evolucional, ele se olha por dentro e continua a caminhada. Se ele na caminhada evolutiva dele vê um obstáculo, a partir do processo de coragem ele busca suplantar. Então quis destacar no plano individual o uso da coragem. O uso nosso de coragem que pode ser descrito pelo Espírito Joana de Ângeles no livro Plenitude, na nossa sintonia com Cristo no plano individual. A coragem é valor moral para enfrentar a luta e perseverar nela, nunca abandonando sob qualquer pretexto. O esforço contínuo permite o prosseguimento da ação que realiza o programa estabelecido. O esforço bem direcionado caracteriza o grau de evolução do ser, demonstrando as conquistas já logradas ao mesmo tempo em que faculta a percepção de muito a conseguir. O ser que sabe que está caminhando de forma a evoluir progressivamente, dia a dia, passo a passo. Ele não se acovarda diante dos desafios existenciais. Ele sabe que ele já possui valores superiores. Ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem que lograr, conquistar outros novos, para a caminhada ficar cada dia mais prazerosa, cada dia mais sintonizada com um objetivo maior, que é esse estado de felicidade que Paulo de Tarso chama, nessa composição de integralidade como a mente do Cristo. No plano individual é isso. Coragem. Eu destaquei. Tem diversas outras, mas eu destaquei o plano da coragem. No plano já da coletividade, passando desse processo de santificação pessoal para um processo de atuar num campo solidário e fraternal junto àqueles que caminham junto comigo no campo da vida. Aí nós temos também a fala de Joana de Ângeles no livro Plenitude, a nossa sintonia com Cristo no plano coletivo a partir da caridade.
A caridade, que é o amor em sua expressão mais elevada, para ser real exige a iluminação de quem a pratica, processo de santificação, facultando-lhe ao mesmo tempo um constante aprimoramento de propósitos que induzem a abnegação e a vitória sobre as tendências primitivas que permanecem dominadoras. Pelo seu extraordinário conteúdo emocional, a caridade dulcifica aquele que a pratica e abençoa quem a recebe, dignificando-a. Os nossos trabalhos em casa espírita, a partir da assistência social, nos trabalham para isso. Começamos a partir do assistencialismo, mas desenvolvemos as forças da caridade no tempo. Não só a caridade material, que supre as necessidades do indivíduo, mas a caridade moral também, que dá afeto, que dá carinho, de forma desapegada, não esperando nada em troca. Nós nos desenvolvemos e nos transformamos, dinamizando esse amor que nós já detemos. E muitas vezes temos vergonha ou mesmo medo de expressar no campo existencial, por ainda estarmos muito vinculados aos conflitos, às dificuldades de desequilíbrio que nos prendem. Então a nossa proposta no plano coletivo é a dinamizar o amor que existe dentro de mim no encontro com o outro. Transformar a minha comunidade, seja a minha família, minha casa espírita, minha cidade, meu estado, meu país, o mundo, num lugar melhor para ser vivido. Como isso? Aspectos, muitas vezes, de comportamento pessoal, de trato de gentileza, de piedade, de compaixão. Bom dia, boa tarde, por favor. Que é um processo básico de composição de uma sociabilidade onde a confiança possa vigir logo à frente. Ampliando esses aspectos, eu olho para o meu outro num estado de ter piedade dele e já me sinto sintonizado às suas dificuldades e tento supri-las de alguma forma, criando uma vinculação com ele. Uma vinculação que vai sendo trabalhada no tempo, num processo de intimidade. E aí eu desenvolvo o campo do amor maior, o campo da caridade legítima, em que eu me entrego e auxilio o outro da melhor forma possível. Vamos lembrar o exemplo do espírito Alcione no livro Renúncia. Alguém que se doa para a sua comunidade, alguém que trabalha lá o hobby, que é uma criança cheia de dificuldades, para que possa render o seu melhor no planeta Terra. Alguém que trabalha todos aqueles que conviveram com ela naquela existência, para que pudessem render o máximo em termos de amor e de bondade no campo da vida. São grandes catalisadores que nós devemos, desse amor no campo social, que nós devemos cada vez mais imitar, tendo como grande modelo o Cristo de Deus. Mais à frente, nós temos uma sintonia com o plano universal. E aí eu destaquei o plano da fidelidade, da fé. Muitos de nós não entendemos o que significa a palavra fé. E não entendemos o que significa esse termo e como é utilizado na nossa existência. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá diversas formas em que a fé pode ser interpretada, como coragem mesmo de fé, de se lançar à frente, como a certeza de que algumas coisas acontecerão na minha vida e o meu caminhar evolutivo rumo a uma mente do Cristo é uma certeza que eu tenho que ter, é uma fé que eu tenho que ter. A partir da certeza de que tudo no universo é organizado de tal forma que eu possa crescer e progredir, que não há retrocesso e que em cada existência eu aprendo cada vez mais, que há diversas reencarnações que me dão suporte e que eu venho da melhor forma possível em cada uma delas para me trabalhar, melhorando relações e melhorando a mim mesmo. Eu entendo que se cria na relação eu e divindade um processo de fidelização, de fidelidade. Eu, criatura falível, ainda em estados deficitários de evolução, já com qualidades, já com possibilidades evolucionais de continuar essa caminhada de transformação. Eu me entendendo assim, eu começo a entender também que o cosmos está todo organizado para que eu me suceda da melhor forma possível. E nessa construção, eu me sintonizo essas leis superiores e crio esse vínculo de fidelidade com o grande Criador. Então, nós podemos desenvolver essa ideia. A partir do estudo, por exemplo, das leis morais contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos, em que eu aprendo quais são as leis universais,
e aprendo a minha posição nesse grande universo, eu, a partir de um processo de raciocínio, vou criando a fidelidade ao Pai Criador. A fidelidade a essas leis superiores. E aí surge o aspecto da fé raciocinada, uma fidelidade construída por mim, né? Uma fidelidade construída por mim no meu relacionamento com o Criador. E aí a gente tem que lembrar da lei de adoração no Livro dos Espíritos. Vinculação ao Criador através da prece, da adoração, e muito vinculada aos estados internos que eu detenho do coração, do sentimento, da afetividade. Um vínculo que se pode dar através da prece, através do pedido, do agradecimento e do louvor. Cada vez mais eu entro nessa onda e não só fico escravizado aos valores do mundo, mas me coloco como filho de Deus. Nós somos filhos de Deus desde sempre. O nosso grande problema é que nós não reconhecemos isso. Nós nos imaginamos escravos. E o escravo, muitas vezes, ele é alienado, iludido e quer deter o que ele pode pegar na hora. Porque ele acha que tem severas necessidades e dificuldades. E aí ele tem que, cada vez mais, pegar no mundo mesmo, que é apenas uma existência mesmo, né? Mas não. Quando nós criamos esses vínculos mais perenes com a divindade, nós nos colocamos como filho de Deus e Ele investe em nós. E aí, sintonizando com esse plano universal. De Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então a composição dentro de nós, num processo de fidelidade ao grande Criador, essa fidelidade vai nos dar confiança e força e coragem para continuar nosso trabalho evolucional. Então nós podemos finalizar o nosso estudo tentando sintetizá-lo como Paulo quis fazer nesses pequenos versículos que ele colocou na Epístola aos Coríntios. Primeiro, distinção. Plano material, plano espiritual. A nosso uso do plano material, sim, de forma adequada, de forma tranquila e serena, tentando nos vincularmos cada vez mais aos planos superiores espirituais. A partir desse movimento, de cada vez mais no meu percurso eu me espiritualizo, né? Eu me sintonizo e afinizo com os valores superiores elencados na Epístola de Paulo como a mente do Cristo. Nesse caminhar revolucional, a necessidade de um processo de elevação a partir do que eu sou agora. E aí, a necessidade de olhar para o meu campo íntimo e reconhecer quem que eu sou agora. Reconhecendo isso, desenvolvimento de virtudes, trabalho diante dos vícios para cada vez mais estar melhor nessa caminhada evolucional. E aí, eu elenquei 3 virtudes. Uso da coragem, né? No plano individual. No plano coletivo, trabalho da caridade. E no plano universal, a fidelidade à fé, de estar nesse grande caminho cada vez mais progredindo e sintonizando com essa mente do Cristo. É o trabalho que eu trago para hoje, que nós possamos guardar junto às nossas casas, ainda nesse estado ainda de isolamento, muita paz, muita alegria e muito amor em nossos corações.